Queridos, boa tarde. Conforme combinamos, a gente está dando curso. No encontro a gente dá um curso de veterinário vetorial e outro curso a gente resolve questões, pessoal, do Enem. Lembrando que a prova do Enem, as questões mais difíceis a gente já colocou, e vocês não deixem acumular, vão vendo, vão começando a ver. E as aulas da gente não é aula cansativa, como aula de cursinho tradicional, é uma aula rápida, objetiva, que vai na dúvida do aluno. Então vejam as questões do Enem e não deixem acumular, pessoal. Novembro está se aproximando, geralmente em novembro o Enem, e já estamos no mês de julho, Vamos resolver, pessoal, agora a questão 171. Primeiro, pessoal, vamos botar aqui. Prova de matemática, prova de matemática, do Enem 2025, galera. Enem do ano passado. A gente está saindo na frente dos cursinhos, está colocando a prova, resolvendo as questões do ano passado, do Enem. Pessoal. 25. Questão, pessoal, 171. Lembrando que a gente vai colocar a foto da questão com enunciado. Essas figuras aqui eu desenhei para ilustrar o que está no enunciado, Questão 171. O que é que diz a questão, pessoal? 171. Um confeiteiro decidiu produzir tortas. Um confeiteiro decidiu produzir tortas, E ele embalava essas tortas num cilindro, pessoal, circular reto. Um cilindro assim, Ele embalava as tortas no formato do cilindro circular reto, Onde o raio aqui, o raio é 16 centímetros. 16 centímetros, Aqui 16 centímetros, pessoal. 16 centímetros. Entendeu, pessoal? O raio é esse, E a altura é 6, Na verdade, o raio ele tem umas dimensões que pode ser entre 12 e 16 centímetros, Mas o que o problema realmente usa é essa dimensão aqui para resolver, O que é que tem mais, Ele foi armazenar essa torta num prisma circular reto, Um prisma circular reto. Um prisma desse assim, circular reto, E o que é que diz mais? Nesse prisma, ele quer deixar, essa dimensão aqui, que vai ser o lado quadrado, que é 32 centímetros, ele quer deixar essa dimensão 1 centímetro a mais, das faces laterais, da embalagem, e da face superior, 1 centímetro a mais da altura, desse prisma reto aqui.
né? Vamos repetir o enunciado, né? Um confeiteiro decidiu produzir tortas e armazenar em um cilindro circular reto, né? Cujas dimensões o raio é 16, né? Então o diâmetro, que é o lado quadrado, é 32. Só que ele decidiu embalar em caixas com formato de um prisma reto, né? Ele decidiu embalar em caixas com prisma reto, sendo que usando essa dimensão de 32 centímetros, né? Que vai ser uma base quadrada esse prisma, e afastando 1 centímetro das laterais e 1 centímetro da face superior, né? Então vai ser no caso aqui 34 centímetros, porque vai aumentar um aqui e outro aqui, né? Então, pessoal, ele tinha um formato, um prisma, né? Nessa configuração aqui de 14 centímetros. 14 centímetros cada lado. 14 centímetros cada lado. Aqui é um quadrado, só que ele está lá, né? 14 centímetros, 14 centímetros cada lado, pessoal. 14 centímetros cada lado. Então, pessoal, ele tinha essas caixas nesse formato aqui, um prisma reto de base quadrada, né? Que é justamente ilustrando isso aqui, né? O que é que o problema pede da realidade? A diferença, né, entre as novas caixas que ele vai comprar, porque isso aqui não comporta isso aqui, né? Não comporta os 32 centímetros de lado, né? Não vai comportar dentro desse prisma de base quadrada, cujo lado é 14 centímetros, né? Não vai comportar a quantidade de torta, né? Que tem um formato circular, mas que na realidade é um círculo a gente traçou dentro do quadrado de lado 16, 32, né? Lado 32 não vai caber dentro de 14. Então esse prisma, pessoal, não atende às necessidades que ele queria. Entendeu, pessoal? Porque se você fabrica torta e coloca num cilindro circular reto, onde o raio é 16, então o diâmetro desse círculo vai ser 12, né? E vai ter que ser um espaço, né? Quadrado, você traça um quadrado, né? Tangenciando o círculo, né? Tangenciando o círculo. Então, pessoal, é o seguinte: se você tem um quadrado de 32 centímetros de lado, que tangencia o círculo, né? Ele não vai caber aqui dentro desse prisma reto, prisma de base quadrada. Entendeu, pessoal? Mais uma vez repetindo. E aqui diz o problema. Questão 171. Um confeiteiro decidiu produzir tortas e armazenou essas tortas num cilindro circular reto, cujas dimensões é 16 centímetros o seu raio, né? Então, pessoal, aí ele diz mais, né? Ele, ao embalar essas tortas, ele queria embalar em caixas de base quadrada, né? Aqui é um quadrado, é a mesma dimensão, cada lado tem 14 centímetros, só está inclinado, tem 14 centímetros de lado. Só que, você analisando bem, esse quadrado aqui, esse prisma de base quadrada, não vai atender às necessidades, né, desse confeiteiro. Por quê? Se aqui tem 14 centímetros de lado e aqui tem 32 centímetros de diâmetro, não vai caber dentro de 14. E o problema vai além, né? Ele vai armazenar em caixa que tenha, além desses 32 centímetros de diâmetro do cilindro, ele vai aumentar 1 centímetro, né, para cada lado, de modo que ele fica afastado da torta, entendeu? É justamente isso aqui. Aqui, hipoteticamente, cada lado é 32 centímetros.
32 centímetros. 32 centímetros. Né? O lado, esse lado aqui está sendo representado aqui. Nessa dimensão aqui, 32 centímetros daqui até aqui. Né? Agora, ele disse que essa caixa aqui não atende a necessidade. Então ele queria comprar novas caixas. E as caixas vai ser mais ou menos nesse formato aqui. Onde tem esse 32 centímetros de lado, mais 2 centímetros, né? Um em cada lateral, né? Um em cada lateral, que é justamente esse pedaço aqui de azul. Esse pedaço de azul aqui tem 1 centímetro, né, pessoal? 1 centímetro. Esse pedaço azul aqui, 1 centímetro, que é justamente afastado, pessoal, ficar afastado da face interal, né? Aqui 1 centímetro, né? 1 centímetro, 1 centímetro, né? Aqui 1 centímetro, aqui 1 centímetro, quer dizer, 1 centímetro a mais, né? Em cada extremidade das laterais, né? 1 centímetro a mais. Que é justamente, pessoal, a aresta. Vai ter um aumento da aresta desse prisma, né? E aqui 1 centímetro, 1 centímetro, né? E aqui, pessoal, 1 centímetro. Então, pessoal, essa extensão todinha aqui, ó, vai ser 34 centímetros. Mas o que é que o problema pede? Ele quer saber, pessoal, a aresta, a diferença dessa nova caixa que vai atender a necessidade para essa caixa original, né? A aresta da original, a diferença entre essa caixa que vai atender essa necessidade da caixa e a aresta, pessoal, do prisma reto, né? De base quadrada. Então, pessoal, é o seguinte, a diferença vai ser 20, né? Isso é o problema pede, 20 centímetros. Entendeu, pessoal? 20 centímetros. Então é o seguinte, então você tem, né? Aqui você esboçou aqui, né? 32 centímetros, né? As caixas que ele tinha originalmente era de o prisma de base quadrada reta era de 14 centímetros de aresta de lado, né? E não atendia a necessidade. Depois ele foi comprar outras caixas, né? Que atendia essa necessidade aqui e aumentou 1 centímetro, 2 centímetros em cada aresta e em cada lateral para ser afastada da torta, que é justamente 1 centímetro em cada extremidade. Ele aumentou 2 centímetros em cada lado. E ele quer saber, pessoal, a diferença entre essa aresta e essa. Aí é fácil, não tem problema. Se você tem 1 mais 32, 33. 33 mais 1, 34. Esse lado aqui todinho é 34. Cada lado é 34. Porque a base do prisma é quadrada. Então vai ficar como aqui, 34 centímetros. Das caixas compradas. Menos 14 centímetros. A diferença da aresta, né? Dos lados. 14 centímetros das caixas originais. Traz.
34 centímetros de aresta das caixas compradas, que é isso que ele quer saber. Ele quer saber essa diferença entre a dimensão da aresta da caixa comprada menos 14 centímetros de aresta das caixas originais. Pessoal, o problema é o seguinte, olha, esse 34 centímetros de aresta é da base, do lado da base, né? Do lado da base, é uma base quadrada. Então vai ter a mesma de cada aresta vai ter 34 centímetros, né? Do lado da base, né? Pessoal, e cada base é um quadrado, né? É um prisma reto, mas com base quadrada, né? E aqui pessoal, fazendo essa diferença aqui, 34 menos 20, matou o problema. Porque 4 menos 4, 0, né? E 3 menos 1, 2, né? 4 menos 4, 0, 3 menos 1, 2, 20 centímetros, conforme a gente disse da aula. Letra E, questão 171, gabarito, pessoal. Então, pessoal, próxima aula a gente vai ver geometria analítica e vetorial, né? Boa tarde, obrigado. E eu queria agradecer também o pessoal da África, viu? O pessoal da África da Argélia que está vendo o canal, o pessoal maravilhoso, estão se inscrevendo no canal. E aqui eu queria expressar minha gratidão, pessoal. Obrigado. Argélia, todos da África, Marrocos, Tunísia, Egito, né? São o pessoal que está dando audiência ao canal. Obrigado.